Então, eu vou começar. Vocês estão vendo a apresentação dos slides, certo? Qualquer coisa também podem comentar. Novamente, boa tarde, né? Eu gostaria de também agradecer a professora Isabel e o professor Rafael e, sem dúvida, o professor Marcel por ter me orientado nessa pesquisa. O trabalho tem o título de Democracia a Duras Penas, uma experiência de uso de periódicos no ensino de História a partir do jornal Portugal Democrático, 1968 a 1974. Acredito ser importante falar nessa apresentação sobre a nova organização que o trabalho sofreu desde a qualificação. Na qualificação eu apresentei o objeto de aprendizagem, que aqui está na terceira parte, na primeira parte, e as outras partes vinham subsequentes. Então, dessa nova forma, que colocou o objeto de aprendizagem na terceira parte, eu acredito que seja melhor para entender o próprio objeto de aprendizagem e também as reflexões que foram colocadas nessas duas partes anteriores, que são a primeira parte, vou tratar do conceito de democracia e a análise do Portugal Democrático, e na segunda parte eu vou tratar sobre a democracia, a educação no Brasil, currículo, né? E a terceira parte, então, o objeto de aprendizagem, a partir dessa organização, eu acho que ele toma uma forma, acho que o entendimento fica mais claro, na medida que você reflete sobre alguns pontos importantes, tanto da educação, tanto da pesquisa com o periódico e do conceito de democracia, para entender como foi constituído o objeto de aprendizagem em questão. Dessa primeira parte, um ponto importante, eu acho que deve ser ressaltado aqui na apresentação, é que esse trabalho entende a democracia como um modelo orientado pelo dissenso na busca da igualdade. Esse é um ponto importante, por quê? Porque há vários autores, há uma breve reflexão sobre democracia no texto, mas há alguns autores que entendem a democracia de outras formas, né? A democracia nesse trabalho é entendida aqui como um conceito, como uma multiplicidade de significados. Então há outras formas de se ver a democracia, para além até da questão política, do uso político. Mas esse trabalho entende a democracia orientado pelo dissenso, na medida que outros trabalhos vão ver a democracia se orientando pelo consenso, pela conciliação de classes, mas acredito que o dissenso, né, e alguns autores também refletem dessa forma, fortalece a democracia, na medida que explora outras formas de representação. E também na busca da igualdade, né? Há outros ideais, há autores que defendem outros ideais, na busca, por exemplo, da liberdade como ponto máximo, mas aqui se defende sobre essas duas palavras, né? O dissenso e a busca da igualdade. A busca da igualdade é uma frase, né? E, nesse sentido, um modelo de democracia liberal não é o único, e, portanto, criticar os limites dos meios de representação desse sistema não representa um ataque à democracia em essência. Em algumas partes do trabalho, há uma crítica aos limites, né, do modelo de democracia liberal, que é baseado, sobretudo, a partir de instâncias de representação eletivas, né, das eleições, do voto, que é um direito muito importante, conquistado com muita luta, né, na maioria dos países, mas que é limitado, né, que pode ser pensado de outras formas, que essas representações possam transcender, né, é isso que entende esse trabalho, a democracia, como outras formas de representação que não as abarcadas nesse modelo. E é importante tratar sobre essas críticas não representarem um ataque à democracia, visto que nos últimos anos quem tem tomado esse debate de crítica à democracia é a extrema-direita,
e, portanto, eles vão de uma outra forma criticar a democracia, né? Criticar a democracia no sentido de tentar refrear as representações que existem no modelo de democracia liberal. Aqui, não, essa crítica vai no sentido de ampliar, de fortalecer a democracia com outras formas de representação. Então, acredito ser isso importante para o entendimento do trabalho. Tanto que o fator eleitoral, o fator das eleições, é algo que eu exploro no trabalho, e tem um ponto, inclusive na análise do Portugal Democrático, do próprio Portugal Democrático, que no ano de 1969, a partir das eleições legislativas, né, de Marcelo Caetano, vai explorar essa ideia de criação de eleições legislativas para o Congresso em 69, o Portugal Democrático vai definir esse momento como uma farsa eleitoral, por dois motivos. Porque pela desconfiança do processo de lisura, né, da democracia, dessas eleições, visto que na história recente do Estado Novo, em 58, por exemplo, houve desconfiança sobre o processo eleitoral, né, nas eleições do novo presidente, né, que venceu o Américo Tomás, mas havia na oposição a esperança da eleição de Humberto Delgado, que não se constituiu, mas também por um outro motivo, entendendo que a ocupação das cadeiras do Congresso, né, algumas cadeiras do Congresso por parte da oposição, não representaria, a partir dessa eleição, não representaria uma guinada democrática para Portugal. Então, as eleições, o caráter eletivo do voto é importante, né, vale ressaltar, mas por si só não define a democracia, não define um governo democrático. Além disso, a relação entre o Portugal Democrático e o Partido Comunista Português, o PCP. O PCP, muitos membros do Portugal Democrático eram membros, né, do PCP, ou viriam a ser membros do Partido Comunista Português, mas, apesar de membros importantes, isso não necessariamente significa dizer, e eu defendo que não é isso, o Portugal Democrático não é um jornal do Partido Comunista Português. E, o mais importante, ele não vai defender, até pelo menos a edição de 186 de maio de 1974, pós-Revolução dos Cravos, um programa político comunista no jornal, apesar dessa participação. E também por alguns motivos isso vai ocorrer. Primeiro, pela própria criação do jornal. O jornal é um jornal com essa força, né, do Partido Comunista, mas é um jornal formado por diversos membros de outras orientações políticas e ideológicas. Então, nesse sentido, e por outro motivo, além dessa orientação diversa, a oposição que o Portugal Democrático e o PCP vai produzir, vai estar inserido, naquele momento não fazia sentido para eles defenderem um programa político definido, na medida que o Estado Novo parecia, né, se apresentava como um inimigo comum a toda a oposição, que reunia diversas orientações políticas, não só no jornal, mas como na oposição, tanto em Portugal e tanto no exílio. Então, até a edição de 186, que o jornal vai defender, pós-Revolução dos Cravos, o desenvolvimento de uma frente única das esquerdas, né, e aí sim delimitar, o jornal, apesar de fazer críticas, né, no modo de produção capitalista, da exploração do homem pelo homem, não vai desenvolver um programa comunista, não vai defender a derrubada do Estado Novo e a instauração necessariamente de um governo comunista. Eles entendiam que naquele momento não fazia sentido essa discussão, porque diante do Estado Novo, aquilo não poderia haver uma disputa, não poderia haver uma defesa das ideias, né? Então, por isso que o Portugal Democrático vai defender direitos mais próximos da democracia liberal. Quais são esses direitos? Desde as primeiras edições, a anistia, o fim da censura,
a extinção da polícia política, a eleição de uma constituinte, ao respeito à Declaração dos Direitos do Homem, ou seja, diversos pontos de direitos que são importantes, mas que não representavam um afronte, né, ao modo de produção capitalista. Ainda que os textos, né, para além dos editoriais, vão discutir em alguns momentos essa questão. Por exemplo, quando o Portugal Democrático vai criticar as ações de Marcelo Caetano na guinada de Portugal para o capitalismo dependente, né, a partir do governo de Caetano de 68. Então, acredito ser isso importante, né, na medida que o jornal tem essa influência do PCP, mas que explorar um desenvolvimento de um programa político comunista não estava na pauta na época. A segunda parte eu vou tratar ali sobre educação e democracia. Então eu vou explorar esse debate da primeira parte, trazendo a educação, né, trazendo para além do uso político do termo democracia, né, inserindo esse debate na educação. E eu trouxe essa citação do professor Dermeval Saviani, que eu acho que é importante que dá uma definição dessa segunda parte. Ele vai dizer que: entendo, pois, que o processo educativo é a passagem da desigualdade à igualdade. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto como democrático, sob condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de partida e a democracia como realidade no ponto de chegada. O que ele vai dizer com isso? Ele vai dizer que a relação entre alunos e professores, num primeiro momento, é uma relação de desiguais, que além de não ocuparem a mesma posição, espera-se, né, que o professor tenha um conhecimento, né, tenha tido acesso a um conhecimento científico que o aluno não possui ainda. Então é nessa medida que ele vai dizer que a democracia como possibilidade no ponto de partida não vir a ser, né, num futuro, que ainda são desiguais, mas a democracia como realidade no ponto de chegada é a capacidade do aluno desenvolver reflexões de maneira igual aos do professor, né, de maneira tão aprofundada quanto a do professor. Então, acho esse um ponto muito importante e acredito ser um ponto fundamental da relação da escola, né, um dos objetivos principais da escola, né, dessa democratização do conhecimento, de explorar esse conhecimento científico da academia aos alunos, né, com os alunos, não apenas numa relação verticalizada, importante dizer, mas que o professor tem uma responsabilidade muito específica ali, né, que se espera dele. E, por último, o professor vai dizer que democracia é uma conquista, não um dado. E, novamente, voltamos à questão do dissenso, das disputas, né, que a democracia, voltando também ao exemplo do Portugal Democrático, a democracia, depois de abril de 74, a maioria dos portugueses do Portugal Democrático voltam a Portugal porque entende-se que a democracia seria um processo, né? Não necessariamente estaria dado após a Revolução dos Cravos, né? Então, isso é importante para a gente entender a crítica que o trabalho faz, né? que eu produzo um trabalho, à base nacional, a BNCC. Na medida que a BNCC não vai permitir uma democratização efetiva de professores, alunos e acadêmicos, né, que muitos dos casos são professores também, de desenvolver a base, né, de ter uma força importante na base, e que fica à mercê da iniciativa privada e do aumento dos índices de desempenho. Então, e além disso, o programa proposto na BNCC não permite essa democratização que eu falava no slide anterior, sobre a democratização do conhecimento,
visto que muitos conceitos explorados no documento são explorados de maneira pouco aprofundada, de maneira dada, na medida que aquilo não permite que o aluno tenha acesso a uma reflexão mais aprofundada sobre esses conceitos. E, por fim, chegamos na terceira parte, né, que é a produção do objeto de aprendizagem, que é o objeto de aprendizagem em si. O objeto de aprendizagem tem o nome de STOAR, né, que vem dessa sigla, que é História, Interação e Sociabilidade em Tecnologias para Objeto de Aprendizagem Reutilizável. Então, isso definiu o STOAR. E vou abrir aqui para vocês provavelmente já viram, né, mas esse desenvolvimento da página web, né, que eu apresento como objeto de aprendizagem, ele recuperou muito dessas discussões das primeiras partes, né? Então, por isso que fez sentido ele estar nessa terceira parte, na medida em que se explorou tanto a questão do conceito de democracia, o uso das fontes históricas do Portugal democrático, mas também a inserção desse objeto de aprendizagem dentro do currículo formal, a relação do objeto com a educação, com a BNCC, no caso, né? Então, a crítica, ou todos esses aspectos da crítica, do dissenso e da democracia, eles vão a partir de uma lógica cumulativa, né? Então, eles vêm de uma primeira parte, eu venho tentando carregar esses conceitos, essas definições para outros propósitos, né? Então, ele foi construído pensando dessa forma, de ser democrático, né, e de tratar sobre democracia. Então, há algumas partes aqui importantes, materiais de apoio, né? Foi pensado também para ser um produto mais completo possível, um objeto mais completo possível. Por isso foi desenvolvido um canal no YouTube com conteúdos próprios, né? Há essa exploração do glossário que não estava presente na qualificação, né? Então aqui há uma visualização rápida das páginas, né? Mas acho que foi. Nossa. Tá, eu vou. Obrigado, professor. Eu vou tentar. Tá bom, obrigado. Nossa. Vou tentar colocar aqui novamente. Obrigado por me indicar. Isso, era para eu já estar apresentando aqui. Mas. Sim. Mas, então, esse é o objeto de aprendizagem, né? Essa página foi pensado dessa forma, foi pensado de ser democrático, né? No sentido de aderir a outras formas de representação. Não, apesar de ter aqui, eu vou apresentar uma sugestão de roteiro, não necessariamente precisa se desenvolver dessa forma, né? Há outras, inclusive a inserção de outras ferramentas aqui, na medida que o professor pode ter uma liberdade para escolher com que trabalhar, né? E também aqui na atividades tem o desenvolvimento, né, da atividade, que é um jornal online, ou seja, é um jornal onde os alunos vão produzir a partir de uma reflexão sobre democracia. Espero que o jornal, que os alunos, os estudantes produzam um debate sobre democracia, pensando no Portugal democrático também, mas pensando sobre esse conceito, que é um conceito fundamental para a política e não só para a política atualmente. Então, o jornal vai pensar nessa forma, de facilitar também o trabalho do professor, que for utilizar a ferramenta, no sentido de criar o jornal. Não precisa ser um jornal digital, né? Mas aqui há essa indicação. E por fim, aqui está o texto também da defesa, caso o professor ou os alunos dificilmente, mas caso o professor aí queira acessar o documento ou acessar alguma discussão que não está presente no próprio objeto.
E eu acredito que é isso, né? Então, o objeto de aprendizagem foi produzido a partir dessas duas partes e que reorganizadas eu acho que dá um entendimento melhor da proposta. Então, eu queria agradecer obrigado aos professores e estou aguardando os apontamentos, sugestões, correções para poder falar, trazer essas questões aqui.